Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem e crochetando bastante. Na nossa aula de hoje nós vamos fazer esse tapete, tá? Eu vou dar umas explicações para vocês antes de eu começar a gravar, tá bom? Então, quero só te mostrar de cima assim, ó, esse tapete lindo, que eu vou chamar ele de Jogo de Banheiro Clarissa. Tá bom? Em homenagem à filhinha de uma amiga minha, da Maria. E a Maria tem um Instagram que é Amor a Cada Pontos. Mas eu vou deixar o arroba dela na descrição do vídeo para vocês conhecerem as peças dela, que é maravilhosa. Eu acho que é Amor a Cada Ponto, se eu não me engano. Mas eu vou deixar direitinho na descrição do vídeo para vocês, tá? Agora eu vou colocar o celular no suporte e vou explicar para vocês direitinho como que vai ser essa aula, ok? Então, o jogo de banheiro que eu coloquei o nome de Clarissa foi porque eu procurei algum jogo de banheiro com esse nome, não encontrei nenhum na plataforma do YouTube. E na minha mente veio o nome da filha da minha amiga Maria. Aí eu coloquei esse nome. Mas esse jogo aqui, eu recebi essa foto aqui, ó. De uma cliente amiga, eu recebi essa foto. A foto está sem nome, tá, pessoal? A foto está sem nome, eu não sei quem criou esse jogo, tá? Então, se alguém souber de quem que é essa foto, deixa aí na descrição do vídeo para me deixar o devido crédito à pessoa que fez esse lindo jogo, tá bom? E tem uma artesã aqui na plataforma que ela já faz esse jogo, só que eu resolvi gravar de novo, por quê? Porque ela trabalha no fio 8, tá bom, pessoal? E a minha amiga e cliente que me mandou essa foto, ela também faz crochê e ela tá com muita dificuldade de trabalhar no fio 8, porque ela só trabalha com fio 6. E com fio 8 para ela não deu certo. Por isso que eu resolvi gravar do meu jeito. A amiga aí que grava essa aula no fio 8 é a Juliana Garcês. Eu acho que é assim que fala, Juliana Garcês. Eu vou deixar o link do canal dela aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem lá, se vocês também trabalharem com fio 8, tá bom? Para vocês acompanharem a aula dela. Ela trabalha o tapete dela com 3 flores, igual tá aí na foto. Vou mostrar de novo a foto para vocês. Ela trabalha o tapete dela com 3 flores, assim também. A tampa dela é bem parecida com essa. E o pé do vaso dela também é bem parecido com esse, tá? O meu tapete, apesar de eu ter trabalhado com fio 6, eu usei só, como vocês podem ver, 2 flores, né? Fiz essa base aqui bem parecida com a dela, só que a emenda da flor aqui é diferente, porque só tem 2 flores, tá? Eu segui aqui até essa carreira, fiz o bico, fiz um pouquinho diferente aqui na parte do bico, ele ficou assim, ó, bem bonitão, ó, ok? Então, o meu jogo só tá diferente do dela por isso, porque eu usei 2 flores e eu fiz algumas modificações, tá bom? E eu usei o fio 6, para ajudar as amigas também que trabalham com o fio 6, tá? Então, se vocês trabalham com o fio 8, pode acompanhar a aula dela, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, é Juliana Garcês, tá bom? E outra coisa que eu ia falar também, vai ter as 5 peças, lá no canal dela tem 3 peças, tá? Se eu não me engano é tapete, pé do vaso e tampa. Aqui no canal nós vamos ter as 5 peças, tapete, pé do vaso, tampa. A minha tampa também ficou diferente, meu pé do vaso também ficou diferente, porque eu já fiz as 5 peças pilotos. As peças pilotos vão aparecer nessa cor na capa do vídeo, mas eu tô gravando em outra cor, eu tô gravando em outro tom, para vocês terem também uma ideia de como fica em outra cor, tá bom? Então, o que eu tava falando, o tapete ficou diferente do jeito de eu fazer. O pé do vaso ficou diferente, ficou um pouquinho maior, essa parte do pé do vaso aqui. A tampa eu fiz no formato da tampa. Eu fiz um porta-papel higiênico de um rolo só, porque eu não tenho nenhum ainda no canal. E a caixa acoplada também, que ficou maravilhosa de linda. Então, eu só queria deixar essa ressalva aqui no começo do vídeo, tá? Pra vocês, tá bom? Beijos e bora começar a nossa aula. Vamos dar início à nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer o tapete Clarissa, tá? Vai fazer parte do jogo de banheiro Clarissa. Nós vamos utilizar uma agulha 3,5, uma tesoura para os arremates e uma agulha de tapeceiro para auxiliar nos arremates.
ok? Vamos usar 2 flores. Essa é a flor imperial, tá? Eu não vou ensinar aqui, ela já tem aí na plataforma, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Ela chama flor imperial, ok? Na descrição do meu vídeo eu vou deixar também quanto que gasta para fazer a flor, quanto que gasta para fazer a base do verdinho, quanto que a gente vai gastar do fio cru e quanto que a gente vai gastar do fio azul, ok? Eu trabalho só com o fio 6, pessoal, então eu vou mostrar para vocês, eu vou usar aqui o cru, que é da marca Soberano, tá? Ordem 6. E eu vou usar o azul Danúbio, que é da marca FFA. Esse azul Danúbio lindo. Aí na foto da capa, vocês vão ver que o tapete tá na cor cru e bordô, tá bom? Mas eu vou deixar também na descrição do vídeo quais são as cores que eu usei para o tapete da capa, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida. Então, vamos dar início ao nosso tapete, utilizando nossas flores lindas. Com o meu fio cru, né, natural, eu vou pegar em qualquer quina aqui da flor e vou amarrar ele aqui. No tapete, nós vamos precisar de 2 flores, tá, pessoal? Não sei se eu falei isso no começo. Amarrei, um nozinho só é o suficiente. Eu vou puxar o meu fio aqui, ó, e vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes de intervalo, laço meu fio e trabalho mais 3 pontos altos. Essa é a quina básica que a gente usa em quase todos os square, para ficar quadradinho. 2 correntes de intervalo, laço meu fio e venho aqui no espacinho verde aqui e faço mais 3 pontos altos. Ficando assim. 2 correntes de intervalo, laço meu fio, venho pro próximo espaço da parte verde aqui da flor, trabalho mais 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo, venho para a próxima quina e repito o mesmo processo que eu fiz aqui. 3 pontos altos. Opa, escapou. 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos. Ficando assim. Certo? Eu vou repetir todo esse processo na volta toda da nossa flor, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos nesses espaços, com 2 correntes de intervalo, fazendo a quina aqui de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, seguindo a volta toda. Quando chegar aqui eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui, dei a volta toda na minha flor, usando o padrão que eu passei pra vocês, ó. Aí, cheguei aqui no final, tá? Cheguei aqui, eu vou fazer 2 correntes de intervalo, vou vir aqui na terceira corrente onde a gente iniciou, vou puxar um ponto baixíssimo e vou andar com ele por 1, 2, 3 vezes ponto baixíssimo até chegar no meio da nossa quina. Vou trabalhar 3 correntes e vou seguir o mesmo padrão da primeira carreira, de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Que na verdade eu vou trabalhar 3 carreiras seguindo esse padrão. Nós estamos trabalhando a segunda carreira de quina, 2 correntes de intervalo e bloquinhos de 3 no espacinho aqui de corrente. Na carreira de baixo nós ficamos com 2 bloquinhos. Nessa carreira vamos ficar com 3, 1, 2, 3 e na próxima vamos ficar com 4 bloquinhos. Então, o padrão é o mesmo, de 2 correntes, 3 pontos altos e 2 correntes. E o fechamento aqui é o mesmo também. Eu vou dar a volta toda. Quando chegar aqui, eu vou fazer 2 correntes, vou prender com ponto baixíssimo, vou andar com ponto baixíssimo até a quina, subir 3 correntes e fazer mais uma carreira. Eu vou completar minhas 3 carreiras aqui e já volto com vocês, tá bom?
Cheguei aqui, trabalhei 3 carreiras, ó, da minha base. Primeira carreira, 2 bloquinhos, segunda, 3, terceira carreira, 4 bloquinhos, tá? Aqui. Fiz 2 correntes, vim na terceira corrente aqui, puxei com ponto baixíssimo. Andei com esse fio 1, 2, 3 vezes com ponto baixíssimo, faço uma corrente e corto meu fio. Deixo uns 10 centímetros para depois a gente arrematar. Puxo aqui e reservo essa flor. Eu vou pegar a segunda flor e eu vou fazer o mesmo sistema que eu fiz nessa por 2 carreiras. Eu vou fazer 1, 2 carreiras. Quando chegar na terceira carreira, eu venho com vocês pra gente emendar, ok? Eu vou fazer o mesmo processo, amarrar o fio, fazer bloquinho com 3 pontos, 2 correntes de intervalo, as quinas, igual eu fiz nessa. Só que eu vou fazer só 2 carreiras. Na terceira, eu retorno com vocês pra gente já fazer a emenda das 2 flores, ok? Montei aqui 2 carreiras, né, na minha segunda flor, tá? E vou iniciar minha terceira carreira. Fechei aqui com ponto baixíssimo, andei com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou montar minha quina de 3 pontos, completando com as correntes, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou trabalhar da mesma forma, 3 pontos altos no espacinho e 2 correntes de intervalo. Vou trabalhar aqui essa base e essa. Quando eu chegar aqui, ó, nessa ponta eu retorno com vocês, ok? Trabalhei aqui uma base, né? Deu 1, 2, 3, 4 bloquinhos e a quina. E a segunda base, 1, 2, 3, 4 bloquinhos e metade da quina, tá? Agora eu vou emendar a minha flor que eu já fiz, tá? Aquela primeira flor que eu fiz as 3 carreiras, eu vou emendar. Então, eu vou fazer uma corrente de intervalo, vou vir aqui com a flor viradinha pra cima, ó. Eu vou vir aqui nessa quina, vou virar ela do avesso e vou prender um ponto baixo. Uma corrente de intervalo, laço e venho completar aqui, ó, a quina na minha flor que eu tava fazendo a terceira carreira. Ó, já emendei uma na outra, tá? 3 pontos altos. Venho aqui, ó, no espacinho da flor que já está pronta, prendo um ponto baixo, uma corrente de intervalo, laço meu fio e venho para essa flor que eu tô fazendo a terceira carreira, ó. Já emendei mais um bloquinho de 3 pontos altos. Venho na flor que eu já fiz, na primeira flor do avesso e ponho um ponto baixo no próximo espacinho. Uma corrente de intervalo, laço meu fio e venho para essa flor. Completando meu bloquinho de 3 pontos altos. Ó, tá ficando assim, ó. Já vou fazendo e emendando, completando a terceira carreira e emendando na primeira flor. Pego minha base da primeira flor, faço um ponto baixo, uma corrente de intervalo, laço meu fio e venho para essa flor. Faço o bloquinho de 3. Venho para a primeira flor, no próximo espacinho, ponto baixo, corrente de intervalo, laço meu fio e venho para essa flor. Vários tapetes meus eu ensino a emendar assim, tá? Pra não precisar ficar cortando muito o fio, tá bom? Bloquinho de 3 pontos altos. Aí, eu vou aqui pro meu último espacinho aqui antes da quina, ó. Prendo um ponto baixo, uma corrente de intervalo, laço meu fio e venho pra essa quina. Trabalho metade da quina, 3 pontos altos. Só na quina que a gente vai fazer uma correntinha antes, vai prender lá na quina, vai fazer uma correntinha depois do ponto baixo, ok? Laço e já viro meu trabalho e já completo minha quina, ó. Ficou todo emendadinho, bonitinho. É só dar uma ajeitadinha assim que ele vai todo, fica todo no lugar, tá bom? Agora eu vou fechar aqui essa base que falta, pra gente já dar início
a volta do tapete. 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, e mais 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntes de intervalo, 1, 2, 3. Pessoal, se você acha difícil essa emenda aqui, ó, é questão de prática, tá? Faz uma vez, 2, 3, que você vai pegando prática de emendar assim. E não precisa ficar cortando muito o fio e não fica muita emenda, tá bom? 2 correntes de intervalo. No próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo. No próximo espaço, no último espacinho aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo. Venho aqui na terceira corrente onde eu iniciei e puxo um ponto baixíssimo. Já emendamos a base central do nosso tapete, as 2 flores. Certo? Se tiver alguma dúvida, aí volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhadinha que eu fiz essa primeira flor, eu fiz as 3 carreiras, e a segunda flor eu fiz 2 carreiras, e na terceira carreira eu fiz a emenda. Certo? Agora aqui, a próxima carreira, daqui mesmo onde fechamos o ponto baixíssimo, a gente vai subir 1, 2, 3 correntes, e vai fazer ponto sobre ponto. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, completando 3. Aqui, onde nós temos as 2 correntinhas da quina, nós vamos fazer 2 pontos altos. Voltei aqui no mesmo lugar, por causa de um barulho. 2 pontos altos. Onde tem esses 3 pontos altos, eu vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2, 3. 3 pontos altos. Onde tem 2 correntes, 1, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto. E é assim que eu vou trabalhando até chegar ali na próxima quina. Quando chegar aqui na próxima quina, eu retorno com vocês, tá? Aqui é só ponto sobre ponto e 2 pontos onde tem 2 correntes. Ok? Vai ficando assim bem bonitinho. Cheguei aqui na primeira quina, só para não ficar nenhuma dúvida, vou virar meu trabalho. Já fiz meus 2 pontos altos onde tem as 2 correntes e vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Quando chegar aqui na emenda, eu retorno com vocês para me mostrar como que é, tá? E depois é só uma repetição. Trabalhei aqui ponto sobre ponto, ó, certinho. Cheguei aqui na emenda, só trabalhei em cima dos 3 pontos. Aí aqui, ó, nesse espacinho aqui da quina, eu vou trabalhar um ponto. E no próximo espacinho eu vou trabalhar outro ponto, tá? Ignora esse meinho aqui. Porque se a gente não fizer isso, não dá certo a contagem pra gente fazer depois o motivo, o desenho que tem que fazer. Só não esqueça que aqui, ó, tem um ponto alto, bem coladinho aqui tem um ponto alto, 2, 3 pontos altos, que é em cima desses 3 pontos altos. E aonde tem corrente, 2 pontos, e eu vou seguindo assim por diante, ponto sobre ponto. Na quina eu faço só 2 pontos, aqui é um ponto sobre ponto, na quina só 2 pontos, aqui também é só uma repetição. Quando chegar aqui, ó, certo? Você vai fazer um ponto aqui e um ponto aqui. Não esqueça que esse aqui fica bem apertadinho e você segue ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, ó, eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui no final da minha carreira, trabalhei meus 2 pontos altos. Vou contar aqui 1, 2, 3, na terceira corrente aqui, ó, eu fecho com ponto baixíssimo. Sempre deixa essa corrente aqui, esse ponto aqui bem apertadinho, tá? Pra não ficar um buraco aqui, ó, entre um ponto e outro, ok? Vou subir 3 correntes, vou trabalhar no ponto da frente um ponto alto e no próximo ponto um ponto alto. Completei 3 pontos, contando com as 3 correntes. Faço 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Aqui, na parte oval, vai ser a parte onde nós vamos fazer os aumentos para ficar bem bonitinho, bem redondinho aqui, tá?
Então, nesse bloquinho aqui, ó, que aqui foi o primeiro bloquinho, nesse segundo bloquinho já vai ter um aumento. Eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar aqui, completando 4 pontos. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base, no próximo eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, completando 3 pontos altos. E um aumento no mesmo lugar. 4 pontos altos. Eu vou fazer esses bloquinhos de 4 pontos altos por 6 vezes, tá? Esse é o nosso segundo. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base. 1, 2, 3. E o quarto ponto é no mesmo lugar. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base. 1, 2, 3 pontos altos e o quarto ponto é no mesmo lugar. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base. 1, 2, 3 e o quarto ponto é no mesmo lugar, ok? Já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Falta mais um bloco de 4 pontos. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base, trabalho 1, 2, 3. No quarto, ou no terceiro ponto, eu faço o nosso quarto ponto alto. Então, aqui eu trabalhei, ó, depois do primeiro bloquinho, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, bloquinho de 4 com 2 correntes de intervalo. Agora, nós vamos para a parte reta do tapete, que nós vamos trabalhar assim, 2 correntes, pulo 2 pontos de base. Pode perceber que esses 2 pontos de base aqui são os 2 pontos que foram aqui na quina, ó. Vou pular esses 2. Vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, um seguidinho do outro. 2 correntes de intervalo, laço, pulo 2 pontos de base. 1, 2, 3 pontos altos, um seguidinho do outro. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base. Faço 1, 2, 3 pontos altos. Pode perceber que os 3 pontos altos que eu faço aqui, ele fica bem em cima desses 3, na direção desses pontos. E os 2 pontos que eu pulo de base são os 2 pontos que vão dentro da corrente, certo? Então, eu vou continuar trabalhando aqui, ó, 2 correntes, pulando 2 de base. Até chegar aqui na emenda. Quando chegar aqui na emenda, eu retorno com vocês, ok? Ó, cheguei aqui na parte onde tem os 2 pontos aqui da emenda, ó, vai dar certinho, ó. Eu vou pular, os 2 pontos de base que eu vou pular são esses 2 pontos, que é esse desse lado e esse desse. 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e vou continuar fazendo meus bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntes, pulando 2 espaços. Eu vou trabalhar até chegar mais ou menos por aqui. Quando chegar por aqui, eu retorno com vocês. A gente vai contar quantos bloquinhos de 3 pontos ficaram nessa carreira, ok? Cheguei aqui e fiz, né, toda a parte reta aqui. Eu vou contar com vocês. Depois desse bloquinho de 4 pontos aqui, ó, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bloquinhos de 3 pontos altos, que é da parte reta. Aí, eu já dei uma continuidade aqui, que é igual a parte oval do lado de lá, é essa parte aqui, tá? Ó, depois do bloquinho de número 12, eu fiz 2 correntes e fiz 3 pontos e um aumento. 2 correntes, 3 pontos e um aumento. 2 correntes, eu fiz igualzinho do outro lado, ó. Esse aqui é o bloquinho de número 12 e eu ainda fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 4 pontos, igualzinho do outro lado, tá? Só para o vídeo não ficar muito repetitivo. Agora, eu vou fazer a parte reta do lado de cá, certo? 2 correntes de intervalo, bloquinho de 3. 2 correntes de intervalo, bloquinho de 3. Nessa parte também, vou ter que dar 12 bloquinhos, tá? Contando com esse último aqui, ó.
que foi o primeiro da carreira, esse tem que ser o bloquinho de número 12. Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui com essa mesma repetição que eu fiz desse lado, tá? Eu vou completar aqui a minha carreira e já retorno com vocês. Terminei aqui essa parte, né? Então, vamos contar aqui, ó, a partir desse bloquinho de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, com esse primeiro aqui que nós começamos, tá? Duas correntes de intervalo, vou aqui na terceira corrente e puxo um ponto baixíssimo. Só vou alongar um pouquinho esse fio aqui, só pra explicar um negocinho pra vocês. Pra vocês não se perderem na parte onde é a parte reta e onde é a parte oval, ó, esse primeiro bloquinho aqui, ó, eu vou colocar uma marcação no primeiro ponto do primeiro bloquinho. Aqui já começa o bloquinho de 4 pontos, né? Aí, depois que eu pular, ó, deixa eu pegar o marcador aqui. Aí, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse primeiro bloquinho aqui também eu vou pôr uma marcação aqui. Porque é onde começa e é onde termina a parte oval, pra você não se perder na marcação, nos 6 bloquinhos, tá? Desse lado aqui também eu vou colocar. Apesar que esse lado aqui... Ah, não, eu vou colocar também. Esse último bloquinho aqui onde nós finalizamos, eu vou colocar uma marcação aqui. Se você não tiver marcador, pode amarrar um fiozinho de outra cor aí, só pra você saber onde vai começar o seu bloquinho de aumentos, tá? Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou pôr minha marcação aqui, que eu já sei que a partir dessa marcação aqui já é a parte reta. Certo? Pra você não se perder nas duas, ainda tem 2 carreiras de aumento ainda antes da gente começar a fazer o bico, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu ajustar meu fio aqui. Vou subir 3 correntes. A parte reta nossa agora vai ser toda de ponto sobre ponto. E a parte oval vai ser onde vai ter os aumentos. Então, aqui, ó, no próximo ponto vai ser um ponto alto. E no próximo ponto, eu posso até deixar a marcação pra frente, pra trás, tanto faz. E no próximo ponto vai ser um ponto alto. Aí, aqui, ó, pra começar a parte oval, vou fazer 2 correntes de intervalo. Vou fazer ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, e vou fazer meu aumento aqui no último, 5. Vão ser bloquinhos de 5 pontos agora, essa carreira da parte, só a parte oval, tá? 2 correntes de intervalo, 1, 2, 3, 4. O aumento tem que ser sempre aqui no último, tá, pessoal? Para o seu tapete ficar certinho, tá? 2 correntes de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. Já fiz 3 blocos de aumento. Vou fazer mais esses 3, quando chegar aqui na marcação eu retorno com vocês. Trabalhei aqui meus blocos de aumento, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocos, com 5 pontos cada um. 2 correntes de intervalo. Aí, a partir da marcação aqui, ó, vai ser ponto sobre ponto. 2, 3. Por isso que eu acho legal colocar a marcação, porque tem essa carreira de ponto sobre ponto, aí você não se perde aonde até onde que vai a corrente e a partir da onde que vai o ponto sobre ponto. Aí, aqui onde tem 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, aonde tem 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Vou trabalhar minha base reta aqui do tapete toda assim, tá? Onde tem ponto alto, põe um ponto, e onde tem 2 correntes, põe 2 pontos. Vou trabalhar até chegar aqui na minha marcação. Quando chegar aqui na minha marcação, porque é só uma repetição de pontos, ponto sobre ponto. Quando chegar aqui na marcação, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui toda a minha base reta do tapete. Ficou num total de 58 pontos, tá? Que a gente vai contando de 5 em 5, ó, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 58. 58 pontos altos, tá? Agora, vamos fazer a parte oval. 2 correntes de intervalo, ponto sobre ponto, é igualzinho do outro lado, tá? 1, 2, 3, 4, e no último ponto faz o aumento. Vou fazer só mais uma vez com vocês, 2 correntes de intervalo, porque é igualzinho do outro lado, tá? 1, 2, 3, 4, e no último ponto faz o aumento. Ficando assim, bem bonitinho. Vou fazer todos os meus blocos aqui. Quando chegar aqui no último que eu fizer, meu último bloco de aumento, vou fazer 2 correntes de intervalo e vou fazer ponto sobre ponto, igual eu fiz do outro lado, totalizando 58 pontos altos aqui também. Quando eu chegar aqui, ó, no final, eu retorno com vocês, ok? Trabalhei aqui a minha base. Daqui, ó, depois dos aumentos, né, os blocos de aumentos, daqui até esse último ponto que eu trabalhei, tem 55 pontos. Vai completar 58 com esses 3 aqui onde eu iniciei a carreira, tá? Então, aqui na terceira corrente, eu deixo bem apertadinho aqui, esse ponto, ó, eu puxo um ponto baixíssimo, tá? Deixa eu só alongar aqui um pouquinho pra me explicar um negócio pra vocês. Se você achar que essa parte sua oval tá emborcando um pouquinho, assim, ó, é porque o seu ponto é apertado, tá bom? Então, procura usar uma agulha maior, uma agulha aqui eu tô usando a 3,5, usa uma agulha 4. Se você achar que mesmo com a agulha 4 ainda tá emborcando, porque o meu tá, ó, tá caindo certinho, tá vendo? Tá bem, a correntinha tá até um pouquinho folgada. Mas você acha que tá muito apertado, você distribui 3 correntes aqui, tá bom? Distribui 3 correntes, aí na hora da gente fazer o bico, aí a gente vai ter que fazer a adaptação com a quantidade de pontos, tá bom? Mas, só pra deixar essa ressalva, se tiver apertado, pra vocês usarem uma agulha maior, tá bom? Ou distribuir uma correntinha a mais aqui, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer agora, eu vou desmanchar essa correntinha aqui do começo, que eu fiz só pra... Nós vamos fazer a última carreira aqui nessa cor, na cor cru, né? Depois nós vamos mudar de cor pra fazer o bico, tá bom? Vamos colocar o azul. Vou tirar esse fiozinho aqui. Vou subir aqui, vou fazer uma carreira igual essa aqui de baixo, aberta. 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, 2 correntes. E aqui na parte do aumento, onde tem 5, vai ter 6 pontos, tá bom? Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar meu ponto alto. 1, 2 vezes, um seguidinho do outro. Já fiz meu primeiro bloquinho. 2 correntes de intervalo. Vou trabalhar ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E no último ponto, o aumento é sempre no último, tá bom, pessoal? Daí fica certinho aqui a sua parte oval. 2 correntes de intervalo e vou trabalhar a repetição. 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento, 6. Trabalhei 1, 2, vou trabalhar 3, 4, 5, 6. 6 vezes, cada um com 6 pontos. Aí, quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui meus 6 blocos de aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 pontos cada um. 2 correntes de intervalo. Vou no meu primeiro ponto aqui, vou trabalhar um ponto alto. No segundo, mais um ponto alto. E no terceiro, mais um ponto alto. Pode perceber que esse bloquinho de 3 aqui, ó, ficou bem na direção desse bloquinho aqui também. 2 correntes de intervalo. Vou pular 2 pontos de base. E é uma repetição dessa primeira carreira. Ponto sobre ponto, com 2 correntes de intervalo, pulando 2 pontos de base. Vou trabalhar aqui meus 12 bloquinhos, que
carreira de baixo deu 12 bloquinhos de 3 pontos. Quando chegar lá no final, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui a minha parte reta, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos. Agora, esse lado de cá, essa outra parte oval, vai ser a mesma coisa do outro lado. 2 correntes, ponto sobre ponto. 2, 3, opa, escapou. 4, 5 e um aumento no último, 6. Certo? 2 correntes de intervalo. Vou trabalhar meus 6 blocos, cada um com 6 pontos. Quando chegar aqui no último, vou fazer 2 correntes de intervalo, bloquinho de 3, pula 2 pontos. Bloquinho de 3, pula 2 pontos. Igualzinho eu fiz do outro lado, tá? Então, aqui também vai dar 12 blocos de 3 pontos, contando com esse primeiro aqui, tá? Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês pra gente começar já a outra cor, e vamos começar a base do bico. Cheguei aqui no meu bloquinho de número 11, ó, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o 12 tá aqui, já que foi o do começo. 2 correntes de intervalo. Vou aqui na terceira corrente, deixo bem esse pontinho bem apertadinho, puxo o ponto baixíssimo e já posso cortar meu fio aqui, que eu não vou mais usar essa cor, tá? Eu vou mudar. Aí, eu já puxo aqui, dou uma travadinha e já ando com esse fio aqui, ó, só nos fiozinhos de trás, por alguns pontinhos. 10, 12 pontinhos, por isso que eu deixo um fio grande, ó. Mas eu vou ajustando ele aqui pra não franzir o meu trabalho, tá? Ó. Quando eu andar já uma distância de uns 10, 12 pontos, mais ou menos, eu puxo ele pra trás, ó. E deixo ele lá atrás, que depois eu só faço o nozinho de segurança. Aí, aqui eu dou uma ajustadinha pra ele chegar no lugar sem franzir o meu trabalho. Então, pronto, a nossa base tá toda prontinha aqui. Não esquecendo que aqui tem 6 blocos com 6 pontos cada um. 12 blocos com 3 pontos cada um e 2 correntes de intervalo. Esse lado tá igualzinho e esse lado tá igualzinho. Agora, eu não vou amarrar, meu trabalho terminou aqui, né? Não vou amarrar o nó aqui, eu vou amarrar em outro lugar, tá? Vou amarrar do outro lado aqui, onde termina o outro bloquinho, eu vou amarrar meu fio azul pra gente dar início já ao nosso bico, ok? A base do bico. Peguei meu fio azul aqui, no último bloquinho aqui, ó, dos 12 bloquinhos de 3, eu vou amarrar meu fio aqui, ó, no terceiro ponto. Vou contar o terceiro ponto e vou amarrar ele aqui. Eu nunca amarro o segundo fio, o terceiro fio, no mesmo lugar onde eu terminei a outra carreira, tá? Pra não ficar muito grosseiro aqui as emendas, tá? Os acabamentos, desculpa. Aí, aqui eu vou travar minha corrente, vou subir 3 correntes. Essa carreira é toda de pontos altos, ponto sobre ponto, tá bom? Por enquanto, não vai ter nenhum aumento, certo? Aí, na próxima carreira, a gente vai fazer adaptações para poder o nosso bico ficar bem certinho, tá? Mas essa carreira é assim, aqui já é um ponto alto, onde tem 2 correntes, eu faço 2 pontos. E aonde tem ponto, não tem nenhum aumento, é só ponto sobre ponto mesmo, tá? Ó, ponto sobre ponto, já vou escondendo meu fio aqui para depois eu amarrar ele com um nozinho de segurança, ó, ponto sobre ponto, não tem nenhum aumento, onde tem 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui não tem segredo nenhum essa carreira, ela é todinha assim, tá? Ponto sobre ponto. Eu não vou fazer toda ela aqui com vocês, todo de ponto alto, tá bom? Pra não ter nenhuma dúvida. Eu não vou fazer aqui com vocês pra não ficar um vídeo muito longo, nem ficar muito repetitivo. Eu só vou explicar ali a parte reta, mas ela é toda assim, ó. Onde tem 2 correntes, 2 pontos, e onde tem um ponto é o ponto sobre ponto, certo?
Aí você vai dar a volta aqui na parte oval, aqui também tem 2 correntes, você faz 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 correntes, você faz 2 pontos, e assim você vai dando a volta toda. Quando chegar na outra parte oval, você repete do mesmo jeito. Onde tem 2 correntes, 2 pontos, e aqui ponto sobre ponto, pela carreira toda, tá bom? Quando eu der a volta todinha nessa base de azul, eu vou dar a volta toda. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, tá bom? Terminei aqui minha primeira carreira no azul, né? Ponto sobre ponto, direitinho, segui tudo certinho. Agora eu vou fechar aqui, ó. Na terceira corrente, eu fecho com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá bom? São 2 carreiras, pra ficar bem bonitão o nosso bico, tá? Ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, sem nada. Aí, agora eu vou explicar pra vocês porque que tem uma marcação aqui. Eu eu separei aqui, ó, a quantidade da parte reta e a quantidade da parte oval, ó. Tá tudo separadinho aqui. Aqui, ó, no primeiro bloquinho da parte reta, quando você terminar de fazer os 3, 1, 2, 3, já vai vir os 2 pontos da corrente. Você vai amarrar um fiozinho aí, nesse primeiro ponto aqui, ó. Que é a parte reta, a gente vai pular 2 espaços na hora de fazer o bico. E a parte oval, a gente vai pular um espaço só, pro nosso bico dar certinho, tá bom? Mas depois eu falo pra vocês a quantidade que a gente fez pulando uma vez e a quantidade que a gente fez pulando 2 vezes na parte reta. Eu só coloquei essas marcações aqui pra mim, na hora de fazer, ficar mais fácil para orientar vocês quantos motivos eu vou pular 2 vezes e aqui na parte oval quantos motivos eu vou pular uma vez só, tá bom? Então, não se preocupem com essa marcação aqui, porque eu vou falar a quantidade, aí vocês vão acompanhando a quantidade aí. Porque se vocês amarrarem o fio de vocês aqui certinho, igual onde amarrei o meu aqui, ó, nesse terceiro pontinho aqui, onde tá a correntinha que eu tô começando aqui, ó. Aí vai dar certinho na hora de eu explicar pra vocês aonde que vai pular um espaço e onde vai pular 2, tá bom? Não se preocupem por enquanto com essa marcação aqui, eu não vou tirar elas vão ficar aqui pra na hora de eu fazer, eu explicar melhor pra vocês, ok? Voltei aqui no mesmo lugar, só pra orientar que a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Aqui não vai ter alteração nenhuma. Então, quando eu chegar aqui novamente, vou dar a volta. Quando eu chegar aqui novamente, eu volto com vocês pra gente fazer a divisão, né, do bico, tá bom?